inflamatório, a aula que antecede ali a avaliação oficial 1, que vai acontecer na próxima semana. Então, essa nossa aula, nós iremos falar sobre condições e fatores que podem influenciar no processo de cicatrização, tá? Vamos falar de algumas doenças, de algumas condições externas, nutricionais, que podem influenciar a cura adequada de um ferimento. É uma aula não muito longa, né? É só para concluir o conteúdo. E aí, depois da oficial 1, nós entraremos, então, nos assuntos de sistema digestório e endócrino, falar das doenças, das condições que afetam esses sistemas. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vou iniciar aqui a gravação. E vamos, então, dar início à nossa aula. Então, como foi falado, a nossa aula de hoje tem por tema fatores que alteram a cicatrização. Então, quais são as condições ou fatores que podem interferir na cura de feridas? A cura de feridas, elas são influenciadas por muitos fatores locais e sistêmicos, né? Então, o local do ferimento, tecido acometido, se esse ferimento ele está coberto ou não, se ele está mais exposto a intempéries, se ele se localiza numa articulação ou não, se ele se localiza numa região mais úmida, né, se ele foi suturado ou não, isso tudo pode influenciar o processo de cura. Então, existem muitos fatores que podem impedir o processo de cura. E a ciência ela tem encontrado algumas maneiras para acelerar o processo normal de cicatrização e de reparo de feridas de um modo geral, né? Tanto regeneração quanto cicatrização. Então, vamos elencar algumas condições que podem prejudicar a cicatrização, o reparo tecidual. A desnutrição, né? Porque a cicatrização ela depende tem uma demanda energética aumentada, precisa de energia na forma de carboidratos, na forma de lipídios, precisa de proteínas para dar origem a aminoácidos, e esses aminoácidos serem utilizados para produzir proteínas do tecido conjuntivo e também proteínas sinalizadoras e inflamatórias. O fluxo sanguíneo na região também é importante, né, porque é o sangue que nutre o tecido, e se esse tecido acometido ele tiver uma pouca irrigação, isso pode demorar o processo de cicatrização. Então, indivíduos que têm um fluxo sanguíneo inadequado, como, por exemplo, diabéticos, indivíduos que têm alterações nos microvasos, né, problemas da circulação, isso pode impactar de forma direta no período de cicatrização, no tempo de cicatrização e também na forma como essas cicatrizes elas se curam. A resposta inflamatória e imunológica impedidas. Então, se o paciente ele tem um processo inflamatório diminuído, né, o uso de anti-inflamatórios, de certa forma, retarda o processo de cicatrização, porque, como a gente já falou em aulas anteriores, a inflamação é um processo importante para o reparo tecidual. A primeira etapa, e ela prepara aquele tecido lesionado, removendo ali resíduos indesejados, limpando aquele tecido, né, retirando ali agentes invasores e preparando esse tecido lesionado para as etapas posteriores. Então, o processo inflamatório, apesar de gerar alguns incômodos, como hiperalgesia, né, uma sensibilidade aumentada à dor na região local, no local do tecido acometido, e gerar febre, gerar aqueles famosos
sinais sistêmicos do processo inflamatório, mas ele é um processo importante. E quando o processo inflamatório ele está retardado, ou o indivíduo tem um sistema imunológico comprometido, isso pode prolongar o processo inflamatório e gerar um tempo de reparo tecidual mais longo. Indivíduos que sofrem infecção no local do tecido lesionado, ou que aquela ferida que estava fechada, ela se abriu, ou a presença de corpos estranhos no interior do tecido, tudo isso também dificulta o processo de cicatrização. Então, aquela tecida que sofreu infecção, né, que começou a criar pus, e aí às vezes precisa passar por um processo de debridamento, né, de retirada daquele pus, uma limpeza do tecido necrosado, isso gera ali uma nova injúria que pode voltar a ter às etapas iniciais do processo de reparo tecidual. Então, aquela ferida que se abriu, né, ou porque houve ruptura dos pontos da sutura, ou porque esse ferimento ele se localiza numa região de dobra de pele, de articulação, e isso gera uma injúria repetida, isso gera dificuldade de cicatrização. Ou a presença de corpos estranhos também, né? Fragmentos de vidro, de madeira, de gás, ou qualquer partícula estranha pode gerar ali uma dificuldade na cicatrização. A idade também é importante, né? Indivíduos mais idosos, eles têm um processo de reparo tecidual mais lento por conta do metabolismo baixo, às vezes a circulação também comprometida e algumas comorbidades associadas à idade avançada, né? Hipertensão, diabetes e outras comorbidades que podem também ter um efeito negativo no processo de cura tecidual. Então, vamos falar especificamente da desnutrição. Então, a cura bem-sucedida... Vou só fechar aqui o Teams para eu não ficar recebendo o Teams não, o Telegram, para eu não ficar recebendo notificação e atrapalhar a aula. Então, como nós estávamos falando, a cura bem-sucedida de uma ferida, ela depende de um estoque adequado de energia, de matéria-prima, de proteínas, de carboidratos, de gordura, vitaminas e sais minerais. Então, quando o indivíduo ele se apresenta com deficiência desses nutrientes, ele vai ter uma dificuldade aumentada em gerar um reparo tecidual do seu organismo. Então, é bem conhecido que a desnutrição ela lentifica esse processo de cura e faz com que as feridas elas curem de forma inadequada ou incompletamente. Então, além de gerar um tempo aumentado para esse processo, essa cicatrização ela acontece de forma inapropriada, né, ineficaz. Então, pode gerar ali uma cicatriz que tenha uma força tensional menor e ela pode se romper facilmente. Tudo isso por conta ali de carência de algum nutriente importante para a realização dessa cura tecidual de forma mais eficiente. Um exemplo é a deficiência de proteínas, que vão prolongar a fase inflamatória da cura e vão prejudicar a proliferação de fibroblastos. Os fibroblastos são células que produzem a matriz extracelular, que produzem proteínas colágenas, que produzem proteínas elastina e outros constituintes da matriz extracelular. Então, esse fibroblasto, para manter o seu metabolismo adequado, eles precisam de um aporte nutricional para que ele tenha aminoácidos suficientes para ser utilizado nesse seu anabolismo, na síntese de proteínas. Além do mais, a angiogênese e o processo de remodelação de feridas também dependem do fibroblasto e precisam ali de um aporte proteico para que isso aconteça de maneira adequada. Os carboidratos também são importantes fontes de energia para os leucócitos.
E aí vem a pergunta, professor, o carboidrato é importante, né? Quanto mais carboidrato, melhor. Mas o indivíduo que é diabético, por que que a cicatrização dele é mais demorada? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre diabetes, mas de antemão eu falo, o diabético, ele tem carboidrato no local errado. O carboidrato, para ser utilizado como energia, ele precisa estar no interior da célula. O carboidrato no diabético, a glicose, propriamente dita, mais especificamente falando, ela se encontra fora da célula, no plasma sanguíneo. E para ela ser interiorizada, é necessário a ação da insulina, que é o problema principal do diabético, né? A presença em quantidades diminuídas de insulina ou presença de quantidades não funcionais de insulina, que dificultam ali o transporte de glicose para o interior das células para que essa glicose seja utilizada como fonte de energia. Os carboidratos, eles são fontes de energia para as células de defesa e eles também têm um efeito poupador de proteínas. Então, se você tem uma glicemia adequada, essa glicemia adequada faz com que as proteínas sejam utilizadas apenas para sintetizar novas proteínas e não para a produção de energia no processo de gliconeogênese. E isso melhora bastante o processo de cicatrização. As gorduras também são constituintes importantes para o processo de cicatrização, porque elas são importantes para a multiplicação celular. Lembra que toda célula é envolta por uma membrana plasmática que é rica em fosfolipídios de membrana. Então, para a duplicação celular, é necessário oferta de gorduras para a síntese de membrana celular das novas células. Inclusive, durante o processo inflamatório, algumas citocinas inflamatórias, elas induzem a ativação da metabolização, induzem a lipólise, a quebra da gordura do tecido adiposo para produzir ácidos graxos de cadeia longa que serão utilizados na produção de membrana plasmática de novas células. As vitaminas também são importantes. Na maioria das vezes, as vitaminas, né, na maioria dos exemplares, essas vitaminas são cofatores essenciais para a função diária do corpo, né? Principalmente ali as vitaminas do complexo B, que são cofatores importantes no metabolismo energético das células, né? São importantes para a fabricação do FAD, do NAD, né, dos transportadores, ali do ciclo de Krebs, transportadores de elétron e tudo mais. E também são importantes para a duplicação do DNA celular, né, como o ácido fólico, que é a vitamina B9, a cianocobalamina, que é a vitamina B12. As vitaminas A e C, além desse processo de cofator, elas também são importantes no processo de cura, porque elas não estão envolvidas ali na síntese do colágeno, por exemplo. A vitamina C, ela é importantíssima para a síntese do colágeno. A deficiência de vitamina C ocorre um sequenciamento inadequado dos aminoácidos, que gera uma produção de colágeno ineficaz, inadequada. E aí, essa ferida, quando sofre reparo na ausência ou na deficiência de vitamina C, elas vão se curar inadequadamente. E elas podem ter uma fragilidade aumentada e podem reabrir, né, gerando uma segunda lesão. Então, a administração de vitamina C durante o processo de cicatrização no paciente, ela restaura rapidamente o processo de cura ao estado normal, porque normaliza ali a síntese de fibras colágenas de forma adequada. Já a vitamina A, ela vai atuar mais no processo de epitelização, na produção dali do epitélio novo, no tecido de granulação, e também na formação de capilares sanguíneos, e também atua na síntese de colágeno.
Vitamina A também demonstrou neutralizar os efeitos anti-inflamatórios de drogas corticosteroides. E essa vitamina A pode ser utilizada para reverter esses efeitos em pessoas que estão sob terapia crônica com esteroide. Professor, entendi. Então quer dizer que a vitamina A ela vai bloquear o efeito anti-inflamatório dos corticoides. E aí o indivíduo que usa corticoide de forma prolongada, ele vai utilizar a vitamina A para que a cicatrização melhore. E aí eu entendi. Professor, então por que não se faz logo a retirada do corticoide? E aí eu faço a pergunta para vocês. Por que que é importante utilizar a vitamina A num paciente que faz uso de corticoides? A gente sabe que os medicamentos das classes dos glicocorticoides ou os corticosteroides, eles são anti-inflamatórios, mas eles também são imunossupressores, né? Porque eles vão agir ali inibindo a fosfolipase A2, impedindo ali o metabolismo do ácido araquidônico. E aí eu faço a pergunta para vocês. Por que então que esse indivíduo que faz uso crônico de corticoide, quando ele sofre uma injúria, né, ele sofre uma avaria no tecido, por que que ele não deixa de tomar esse glicocorticoide temporariamente até que a cicatriz aconteça? Alguém sabe me responder? Alguém? Graziele, Maria Letícia, Jéssica, Vinícius, Ludiane, Daniele Rodrigues, Alane Guzmão, Luciana Silva. Alguém? Eu não sei não, professor. Eu pensava que você me dar a resposta, minha irmã. Por que que o indivíduo não pode parar de tomar corticoide de maneira abrupta? Olha, eu falei já nas minhas aulas. E eu vou falar de novo quando eu estiver falando de sistema endócrino. Porque os corticoides, eles mimetizam um hormônio chamado de cortisol. E o cortisol, o que é que ele faz? Ele gera vários efeitos no corpo, né? Ele aumenta a glicemia, ele diminui ali a metabolização de gordura, aumenta a quebra de proteína e ele gera ali um estado de alerta no corpo que é importantíssimo. Só que esse corticoide, ele faz um feedback negativo com o eixo hipotálamo-hipófise. Então, o eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, né, o controle endócrino, ele está inibido pela ação do cortisol quando ele está elevado na corrente sanguínea. Quando o indivíduo faz uso de glicocorticoide por muito tempo, o que acontece? Esse glicocorticoide ele também vai gerar um efeito inibidor no eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. E aí o que acontece? Essa suprarrenal, como ela deixa de ser estimulada, ela vai sofrer atrofia. Ela vai diminuir de tamanho, porque ela vai ficar ali inibida. E aí o que acontece? Indivíduos que fazem uso crônico de corticoides, eles não podem deixar de tomar de forma rápida, porque a suprarrenal está atrofiada. Se ele deixar de tomar de forma rápida, a suprarrenal não vai repor imediatamente os níveis hormonais importantes. E o cortisol, ele é importante para a manutenção da vida. Ele regula ali os batimentos cardíacos, ele regula ali uma série de funções do corpo que são vitais. Então, a retirada abrupta do corticoide, ele pode gerar um indivíduo a um colapso, inclusive pode levar o indivíduo à morte. Por isso que os glicocorticoides, os corticoides de maneira geral, eles precisam ser removidos de forma gradativa, que a gente chama de desmame. Então, o indivíduo que tem ali uma ferida, que ele faz o uso de corticoide, aquele corticoide vai dificultar a cicatrização. Mas eu não posso tirar o corticoide desse indivíduo, porque ele pode ter ali um colapso por conta de não haver o desmame. Então, em consequência disso, como eu não posso tirar o corticoide e o processo de cicatrização tem que acontecer, o que é que eu posso fazer para melhorar isso? É utilizar a vitamina A. E aí a vitamina A, ela vai bloquear o efeito anti-inflamatório do glicocorticoide, mas os demais efeitos ficam preservados. E a cicatrização,
ela melhora. Deu para entender? Sim? Não? Sim, professor, deu para entender. Ótimo. Então, essa vitamina A, ela é importante para melhorar a cicatrização de indivíduos que fazem uso crônico de corticoides, porque ela vai neutralizar o efeito anti-inflamatório, que é prejudicial para o processo de cicatrização. As vitaminas do complexo B também são importantes cofatores para reações enzimáticas que vão melhorar ali, o processo de cura, porque elas auxiliam na produção de energia. Todas essas vitaminas do complexo B, elas são hidrossolúveis, né? Inclusive todas as que nós falamos até agora, exceto a vitamina A. Então, a vitamina C, ela é hidrossolúvel, ela se mistura com a água, e as vitaminas do complexo B. Então, essas vitaminas, elas são hidrossolúveis e elas são armazenadas no fígado. E quase todas devem ser repostas diariamente, exceto a vitamina B12, porque ela tem fonte vegetal, mas ela também é produzida pelas bactérias da flora intestinal. Tanto a vitamina B12, quanto a vitamina K, elas são sintetizadas pela flora intestinal. A vitamina K também é sintetizada pela flora intestinal e ela vai apresentar um papel indireto na cura de feridas, porque a vitamina K, ela é um substrato muito importante para o fígado produzir proteínas da cascata de coagulação. Então, várias proteínas da cascata de coagulação são sintetizadas pelo fígado na presença de vitamina K, que a gente chama de fatores de coagulação dependentes da vitamina K, né? Existem vários. Então, se o paciente tem defeito na vitamina K, tem uma hiponutrição, né, uma avitaminose de vitamina K, ele vai ter um distúrbio da coagulação. Ele vai ter dificuldade de coagular o sangue, ele vai ter distúrbios hemorrágicos. E como a gente já viu, a coagulação ela é importante para o processo de cicatrização. Ela é uma das primeiras etapas da inflamação. Então, quando ocorre ali a lesão tecidual, ocorre a ativação de plaquetas, a formação do tampão plaquetário e depois a coagulação do sangue, para impedir perda excessiva de sangue. Certo? E Professor, deixa ele fazer uma pergunta. Faça, se eu souber responder, eu respondo. A vitamina A, por ela ser lipossolúvel, se o paciente fizer uso dela usando o Orlistat, atrapalha na absorção da vitamina A? Vamos lá. Qual o mecanismo de ação do Orlistat? Me responda aí. Ele trabalha na eliminação é no intestino, né, que o Orlistat age, nas enzimas lipases, né, que é na eliminação da gordura, não é isso? Isso. O que mais? E assim, eu acho que por ele elimina a gordura e por a vitamina A ser lipossolúvel, será que assim, não seria eliminada com mais facilidade? Você está completamente certo. Qualquer condição que leve uma dificuldade de absorção de gordura também vai atrapalhar na absorção de gorduras de proteínas lipossolúveis. Então, vai haver uma deficiência. Se esse paciente ele faz uso de medicamentos que dificultem a absorção de gordura, ele concomitantemente ele vai impedir ou dificultar a absorção de vitaminas lipossolúveis, não só a vitamina A, mas a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, que todas elas são lipossolúveis. Se está, pergunta perfeita. Eu já ia fazer esse comentário, mas como você perguntou, obrigado aí pela participação. Que bom que você está antenado aí no assunto. Então é isso, pessoal. Indivíduos que fazem uso de medicamentos que diminuem a absorção de gorduras, ou indivíduos que tenham distúrbios gastrointestinais que diminuam a absorção de gordura, eles vão ter, cronicamente, eles vão apresentar vitaminoses
de vitaminas lipossolúveis. Um exemplo claro disso é a giardíase. A giardíase é uma parasitose intestinal, onde a giardia, ela gera ali um biofilme no lumen intestinal e dificulta a absorção de gordura. Então, o paciente ele vai ter fezes ricas em gordura, né, formando ali aquela nata, né, quando o indivíduo defeca no vaso sanitário, cria ali uma nata de gordura eliminadas pelas fezes. E, consequentemente, esse paciente ele vai apresentar dificuldade de absorver vitaminas lipossolúveis. Muito bem, Lurdiane, não foi? Sim, professor. Obrigado, Lurdiane, pela participação. Nada, professor. Bom dia. Então, fique à vontade para ter outras contribuições. Então, a vitamina K, ela desempenha um papel muito importante na cura de feridas, através de prevenção de doenças hemorrágicas, que contribuem para a formação de hematomas e subsequentes infecções. E aí eu abro um outro parêntese, aproveitando aí o gancho de Lurdiane. Então, existem alguns medicamentos que podem comprometer o processo de cicatrização. No caso aí, o Orlistat, ele bloqueia ali as enzimas lipases, que são produzidas pelo pâncreas, e que fazem a degradação ali dos lipídios, né, produzindo ali os ácidos graxos que serão absorvidos pelos quilomicrons via linfática. Mas existem outros medicamentos que podem interferir no metabolismo, na oferta de vitaminas, como, por exemplo, os antibióticos. O cara tem uma infecção, um ferimento que está infeccionado, ele está tomando antibiótico, e aquele antibiótico ele pode tanto melhorar quanto piorar a cicatrização. Ele vai melhorar por quê? Porque ele vai combater a infecção no ferimento. Mas se for um antibiótico de amplo espectro, ele pode gerar distúrbios na flora intestinal. As bactérias benéficas ali do intestino, que produzem vitamina B12 e vitamina K, elas podem sofrer alteração populacional por conta do efeito desses antibióticos de amplo espectro. Então, o paciente ele pode apresentar distúrbios hemorrágicos por conta dessa utilização crônica de antibióticos. Por isso que quando se faz uso de antibióticos de amplo espectro, o médico geralmente ele receita junto com a antibiótico terapia, após a conclusão da antibiótico terapia, ele já receita um repositor da flora intestinal. Porque a flora intestinal, quando ela está alterada, ela pode propiciar uma infecção intestinal mais fácil. Quando a flora intestinal está em pleno funcionamento, além dela produzir vitaminas importantes, como B12 e vitamina K, as bactérias também produzem antibióticos. Né? Você deve ter estudado isso, que muitos dos antibióticos que nós temos no mercado são produzidos por bactérias. Professor, mas como é que bactéria produz antibiótico? É um mecanismo de defesa, é um mecanismo evolutivo. A bactéria, para ela se estabelecer bem no ambiente, ela precisa ter oferta de alimento. Como que ela vai ter oferta de alimento se tem outras bactérias ali? Ela produz antibiótico e ela vai destruir os micro-organismos competidores dela. E aí ela reduz a população de outros micro-organismos e ela consegue se proliferar mais rapidamente. Então, o que acontece? A flora intestinal, né, quando ela está bem funcional, quando ela está em pleno desenvolvimento, em plena função, ela impede a proliferação de micro-organismos patogênicos, impede a proliferação de bactérias que podem causar doenças intestinais. Então, ela funciona como uma espécie de flora protetora ali. E aí, quando o indivíduo ele faz uma antibiótico terapia de amplo espectro, aquela flora intestinal fica bastante debilitada e esse efeito protetor fica reduzido e o paciente fica mais suscetível a infecções intestinais por conta dessa alteração da flora intestinal. Por isso que é importante fazer a reposição da flora intestinal após uma antibiótico terapia de amplo espectro. Compreendido, pessoal? Sim? Sim, professor. Ótimo. Continuando. Então, existem também os minerais que são importantes para o processo de cura. Existem os macronutrientes, como o sódio, o potássio, o cálcio e o fósforo, que são os macrominerais, na verdade, que eles são os minerais encontrados em maior quantidade no nosso corpo.
O sódio e o potássio são íons importantes ali que são encontrados no líquido intracelular e no líquido extracelular. As células fazem um controle da concentração deles através da bomba de sódio e potássio. O cálcio, ele é muito importante também porque ele participa de vários efeitos fisiológicos, como, por exemplo, transmissão do impulso nervoso, como, por exemplo, na contração da musculatura, né? A catraca miosina, actina, troponina, tropomiosina funcionam na presença de cálcio. O impulso nervoso também ali tem canais de cálcio no neurônio que são abertos para gerar um influxo de cálcio maior no neurônio e aí possibilita ali a transmissão do impulso nervoso. E também o cálcio é importante na cascata de coagulação. Ele é um dos fatores que são importantes para a formação do coágulo sanguíneo. Então, esse íon ele é muito importante em diversos processos fisiopatológicos. E o fósforo também é importante porque o radical fosfato é encontrado em várias estruturas importantes no processo de cicatrização. Exemplo, os fosfolipídios de membrana, que são encontrados na superfície das células. Então, durante a cicatrização, novas células são produzidas e é importante a presença do fosfato para produzir os fosfolipídios de membrana. O fosfato também é encontrado nas moléculas energéticas, como o ADP e o ATP, né? Adenosina difosfato e adenosina trifosfato. Então, eles também são importantes para a produção de moléculas energéticas. Além do mais, esse radical fosfato ele é encontrado nos ácidos nucleicos, né? Nos nucleotídeos de DNA e nucleotídeos de RNA. O nucleotídeo ele é formado por um radical fosfato, uma base, uma pentose, né? Um açúcar de 5 carbonos, que vai ser a desoxirribose no DNA e a ribose no RNA, e uma base nitrogenada. Inclusive, o próprio ADP, ele é um tipo de nucleotídeo. Ele é um nucleotídeo de RNA de adenina, só que ele tem 3 fosfatos ao invés de só um. Então, ele é um nucleotídeo alterado. E também existe outro nucleotídeo alterado importante, que é o AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Você deve ter estudado isso aí na farmacologia. Então, esse radical fosfato, ele é muito importante também no processo de cicatrização. Então, percebam, pessoal, que essas disciplinas avançadas, elas puxam muito do conhecimento de vocês de outras disciplinas. Eu já falei aqui de antibiótico terapia, que vocês viram lá nas disciplinas com farmacologia. Eu falei aqui de DNA e RNA, que vocês viram lá na disciplina de morfofuncionais ou ciências celulares e moleculares, também viram na disciplina de genética, de bioquímica, e vocês estão vendo agora aqui de novo. Então, o zinco também é um fator muito importante. Ele já é um micronutriente. Ele é encontrado em pequena quantidade, mas ele é um fator, ele é um mineral que funciona como um cofator enzimático. Ele ativa algumas enzimas. Sem o zinco, algumas enzimas não funcionam. E ele está muito... ele participa das enzimas, principalmente, que estão ali ligadas com o processo de proliferação celular. Alguns estudos feito com animais, verificou-se que o zinco ele auxilia na reptilização, ou seja, naquela etapa ali em que é produzida uma nova camada de pele no tecido que está sendo reparado. Outra condição que dificulta o processo de cicatrização, o processo de reparo tecidual, é o fluxo sanguíneo e o nível de oxigênio no tecido lesionado. Então, para que o tecido tenha um reparo adequado, as feridas elas devem ter um fluxo sanguíneo adequado, para que os nutrientes oriundos do sangue cheguem ao tecido e que sejam utilizados para produzir novas células e também remover substâncias que estão ali no tecido lesionado, como toxinas, fragmentos bacterianos e outros resíduos que devem ser drenados e eliminados do corpo. Então, um impedimento muito importante à cura de feridas é decorrente do mau fluxo sanguíneo, que pode acontecer em algumas condições da ferida.
Então, problemas de saúde preexistente, indivíduos que têm má circulação, né? Indivíduos que têm um comprometimento dos microvasos, né? Como microangiopatia, diabetes e outras condições relacionadas, dificultam a cicatrização do paciente. Então, doenças arteriais ou patologias venosas, elas são muito documentadas como fatores que impedem ou dificultam a cura de feridas. Então, em situações de trauma, diminuição do volume sanguíneo pode causar redução do fluxo sanguíneo para o tecido lesionado. Então, o indivíduo ele teve ali um traumatismo num determinado órgão, gerou um edema ali que comprimiu os vasos sanguíneos, e esse edema ele pode gerar uma má cicatrização por conta da redução do fluxo sanguíneo, né? Como, por exemplo, a síndrome compartimental, um tecido ali foi lesionado, e aí o edema causado por aquela lesão ali pode comprometer a circulação e o tecido pode entrar em necrose por conta disso. O oxigênio também, que é encontrado no sangue, né, que está sendo transportado pelas células vermelhas, ele é muito importante para a síntese do colágeno. Então, a ausência temporária de oxigênio, ela pode resultar na formação de um colágeno menos estável, mais frágil, e isso impacta diretamente na qualidade do reparo tecidual. Feridas de um tecido isquêmico, ou seja, feridas de um tecido que tem uma circulação baixa de sangue, de oxigênio, elas são infectadas mais frequentemente, principalmente por bactérias anaeróbias, né? Porque a ausência de oxigênio no tecido facilita a proliferação de micro-organismos anaeróbios. E também elas proporcionam uma eficácia maior na ativação do sistema imunológico. Então, se há uma diminuição do fluxo sanguíneo, há uma dificuldade também das células de defesa chegarem ao local da injúria vascular, da injúria tecidual. As células polimorfonucleadas, como o neutrófilo e os macrófagos, eles precisam de oxigênio para destruir micro-organismos que tenham invadido a área. Nós falamos em aulas anteriores que essas células fagocíticas, elas produzem espécies reativas de oxigênio, à base de oxigênio, como a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, né, os peróxidos nitritos, também o ácido hipocloroso. Todos eles são derivados do oxigênio, né, da metabolização do oxigênio no interior das vesículas das células fagocíticas. Então, com carência de oxigênio, essas células vão produzir menos espécies reativas de oxigênio e o combate aos micro-organismos invasores fica deficitário. Então, essas células, elas vão, em ausência de oxigênio ou deficiência de oxigênio, elas vão fagocitar os micro-organismos, mas dentro esse micro-organismo não vai ser destruído, porque a destruição do micro-organismo fagocitado depende da produção de espécies reativas. Então, existe ali o peroxissomo, né, as vesículas, os grânulos dos neutrófilos ricos em espécies reativas que vão se fundir com o fagossomo, gerando a destruição daquele micro-organismo fagocitado. Com a ausência de oxigênio, isso não acontece. Um exemplo da importância do oxigênio na cicatrização é a utilização das câmeras hiperbáricas. O paciente que tem dificuldade de cicatrização, ele entra dentro de uma cápsula e é ofertado para ele oxigênio 100%. Então, ao invés dele inalar o oxigênio atmosférico, que, pasmem, só tem 21% de oxigênio, ele vai inalar um oxigênio 100%. Só que essa câmara hiperbárica é perigosa, porque o oxigênio, em altas concentrações, ele é altamente inflamável, ele pode explodir. Por isso que a câmara hiperbárica, ela tem que ser colocada num lugar extremamente seguro, né? E ele é um cilindro hermeticamente fechado, e ali dentro não pode gerar nenhum tipo de faísca, porque pode explodir. Mas o indivíduo que está dentro da câmara hiperbárica, ele vai inalar uma grande quantidade de oxigênio, e isso melhora muito o processo de cicatrização e combate de infecções.
Ele é muito utilizado para pacientes diabéticos que têm feridas crônicas de difícil cicatrização. Então, o objetivo da câmara hiperbárica é aumentar a liberação de oxigênio para os tecidos, através do aumento da pressão parcial de oxigênio. Então, se você inala mais oxigênio, a quantidade de oxigênio no sangue aumenta e esse oxigênio chega aos tecidos em maior quantidade. Então, esse aumento de oxigênio pela câmara hiperbárica melhora a cura de feridas por uma série de mecanismos, melhorando ali a destruição dos micro-organismos fagocitados, melhorando a produção de colágeno, melhorando a eliminação de bactérias anaeróbias, né, impedindo a proliferação de bactérias anaeróbias, melhorando a angiogênese, melhorando a atividade do fibroblasto. Então, uma série de fatores ficam melhorados quando o oxigênio está em maior quantidade. Mas, como a gente falou, essa técnica é altamente reservada para tratamento de feridas problemáticas, nas quais a hipóxia tecidual interfere na infecção e também interfere na cura do paciente. Outra condição que gera uma dificuldade na cicatrização, no reparo tecidual, são respostas inflamatórias prejudicadas. Isso acontece quando o paciente ele tem um sistema imunológico comprometido ou o processo de inflamação está inibido. Então, o mecanismo inflamatório e imunológico, eles são muito importantes para a cura de feridas. Essa inflamação formada, como eu já falei, ela é o primeiro passo de outros dois que se sucedem à inflamação, que são importantes para o reparo tecidual. Então, ela é a primeira fase. Então, sem ela, o processo de reparo tecidual fica comprometido. Entre as condições que prejudicam a inflamação e a função imunológica estão doenças de função fagocítica, né, algumas doenças autoimunes congênitas, o indivíduo nasce com um defeito no sistema imunológico, esse paciente ele vai apresentar infecções recorrentes e dificuldade de cicatrização de feridas, e também doenças crônicas como diabetes, e também o uso de corticoides e outros medicamentos que podem interferir no processo de cicatrização. Então, as doenças fagocíticas, né, as doenças imunes congênitas, elas podem ser decorrentes de um defeito extrínseco ou defeito intrínseco. Doenças extrínsecas são aquelas que reduzem o número total de células fagocíticas. Então, o paciente ele vai ter uma leucopenia, por exemplo. E aí, essa redução de células de defesa prejudicam a migração de células fagocíticas para o local da inflamação, interferem na fagocitose de bactérias e também de substâncias estranhas, e também vão suprimir o número total de células fagocíticas no tecido. Existem algumas doenças que estão relacionadas ao processo de fagocitose, faz com que o indivíduo tenha um defeito genético de uma das enzimas que estão envolvidas no metabolismo da destruição de bactérias, ou enzimas importantes para a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, esse paciente ele vai apresentar uma fagocitose defeituosa, que vai dificultar ali o processo de cicatrização. Já as doenças intrínsecas estão associadas à fagocitose como um todo. São, por exemplo, a doença granulomatosa crônica, que é uma doença congênita. O paciente ele tem um defeito numa enzima chamada de NADPH oxidase, que dificulta ali a produção de espécies reativas de oxigênio. É uma doença hereditária ligada ao cromossomo X e impede a produção da enzima NADPH oxidase e também da mieloperoxidase. Então, a deficiência nesses componentes, eles vão impedir a geração de espécies reativas de oxigênio, como o superóxido, o peróxido de hidrogênio, que são substâncias derivadas do oxigênio importantes para eliminar micro-organismos. O diabetes mellitus, como já foi falado, é também uma condição que dificulta a cicatrização. Estudos têm mostrado que a cicatrização tardia de feridas também apresentam malformações de colágeno e uma fragilidade nessa cicatrização em indivíduos que têm diabetes.
né, em animais que apresentam diabetes, estudos experimentais. Não só a doença em si, mas a própria hiperglicemia, né, ela vai impedir, vai impactar negativamente na função fagocitária. Então, o paciente que tem a glicemia elevada, ela, por mais que seja temporária, ela vai, enquanto estiver com a glicemia elevada, ela vai dificultar ali a fagocitose pelas células de defesa. Então, neutrófilos, por exemplo, eles vão ter uma atração quimiotáxica e função fagocitária diminuída em decorrente da hiperglicemia. Eles também vão ter dificuldade de fagocitose e de eliminar células no seu interior, quando ele tem uma exposição a níveis aumentados de glicose. As doenças em pequenos vasos sanguíneos, que são comuns em diabéticos, né, a deficiência da microcirculação, também vai impedir a liberação de células inflamatórias, diminui a oferta de oxigênio, além de ofertar uma glicemia elevada ao local. Tudo isso vai contribuir de forma negativa para a cicatrização de feridas no diabético. O uso de corticosteroides também, apesar de diminuir o processo inflamatório, né, também vai retardar o processo de cicatrização por dois motivos principais. Diminuir a inflamação e também gerar uma hiperglicemia, né? O corticoide, ele gera hiperglicemia, ele induz ali a quebra do glicogênio, aumentando a glicemia do paciente, ele diminui ali o metabolismo do lipídio, gerando acúmulo de gordura, e aumenta a quebra de proteínas para produzir glicose também. Então, ele vai aumentar a glicemia do paciente. Inclusive, o uso crônico de corticoides pode levar o paciente a desenvolver diabetes futuramente. Então, esses medicamentos que têm que são hormônios, né, os glicocorticoides, eles diminuem a permeabilidade dos vasos sanguíneos, que é importante a permeabilidade aumentada para que as células de defesa migrem para o tecido inflamado, e também vão prejudicar as propriedades fagocíticas dos leucócitos, inibindo a proliferação e também a função dos fibroblastos. A contaminação de feridas, a separação de feridas e também corpos estranhos encontrados nos ferimentos vão retardar a cura do ferimento. A infecção, de um modo geral, ela vai prejudicar todas as dimensões da cura da ferida. Então, se um paciente ele tem um ferimento e aquele ferimento ele sofre infecção, aquela infecção instalada no ferimento, ela vai dificultar o andamento do reparo tecidual. Essa infecção, ela vai prolongar a fase inflamatória, e aí a fase inflamatória prolongada, ela retarda a passagem para a segunda etapa da cicatrização, que é a formação do tecido de granulação, e retarda como um todo o processo de cura. Ela vai inibir a proliferação dos fibroblastos, inibe a deposição das fibras colágenas como um todo. Então, o paciente ele fica ali, enquanto a infecção estiver ativa, o paciente ele vai ter um retardo no processo de cura tecidual. Então, todas as feridas contaminadas, elas vão ser contaminadas inicialmente, mas se essa contaminação perdurar por muito tempo ou ocorrer uma reinfecção, ela pode retardar o processo de cicatrização. Até aí tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Está dando para entender? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Ótimo. Então, as infecções que acontecem em feridas, embora a nossa defesa do nosso corpo, ela possa controlar essa invasão no momento do ferimento,
Algumas feridas são intensamente contaminadas e podem sobrepujar a defesa do hospedeiro. Então, a gente sabe que o ferimento, inicialmente, ele está contaminado, né? Mas você expor um ferimento a fontes de contaminação, deixando o ferimento aberto, né? Sujeito à ação de poeira, ação de insetos, ou a ação do próprio solo, né? No caso ali de ferimentos que estão em regiões que têm contato com o solo, pode prolongar o processo inflamatório e, inclusive, a carga de micro-organismos pode ser tão elevada que as células de defesa não conseguem controlar esse processo inflamatório. Por isso a importância de sempre fazer a limpeza do ferimento para retirar o máximo de sujeira, o máximo de micro-organismos ali que estão infeccionando aquele ferimento. Tá? E professor, Diga. então é por isso que hoje em dia eles não usam mais, os profissionais de saúde não usam mais o peróxido de hidrogênio, né? Que é água oxigenada. Não é isso? A água oxigenada, ela é um excelente bactericida, mas ele também é tóxico. Inclusive, tanto é que ele é tóxico que as nossas células têm defesa contra ele. Quando você coloca, por exemplo, você joga água oxigenada numa superfície inerte, você joga água oxigenada no chão, ela é uma água normal. Agora, quando você joga no ferimento, o que acontece? Ela começa a fervilhar, a borbulhar. Por que que isso acontece? Porque as nossas células, elas possuem um mecanismo de defesa contra essa substância que é tóxica para ela. Elas produzem uma enzima chamada de duas, na verdade, a peroxidase e a catalase. Essas duas enzimas, elas quebram a água oxigenada, transformando ela em água normal e liberam partículas de oxigênio. Então, aquele fervilhamento, aquela efervescência, nada mais é do que o desprendimento de gás, de oxigênio. Por que que ela é importante? Porque muitas bactérias não têm esse mecanismo de defesa, por isso que elas não toleram a presença do oxigênio. Exemplo aí, a Clostridium tetani, causadora do tétano. Ela é uma bactéria anaeróbia. Então, quando você tem um corte profundo, o ideal é que você abra o corte e jogue água oxigenada lá dentro para poder matar possíveis bactérias anaeróbias que estão lá dentro. Mas essa é uma substância tóxica, tanto para o hospedeiro quanto para os micro-organismos. Tá? Então, Ok, obrigada. Apesar de ser uma substância que faz uma asepsia muito boa, ela é muito tóxica. Bom? Mas ainda é utilizado em algumas ocasiões. Então, traumas e impedimentos existentes na defesa do hospedeiro podem também contribuir para o desenvolvimento de infecções em feridas. Então, o paciente ele tem um traumatismo, ele está com um ferimento ali, e ele sofre um trauma em cima do ferimento. Acontece muito, né? Quando a gente está com a unha encravada, quando a gente está com um ferimento no pé, as pessoas adivinham e só pisam no pé da gente que está com ferimento. Ninguém pisa no pé bom, né? E a quina da mesinha de centro só acerta o dedo que está com a unha encravada. É incrível, né? Parece que tem uma atração eletrostática, assim, uma atração de cargas opostas. E esse trauma secundário, ele pode facilitar, romper ali o tecido e facilitar novas infecções. Ou então o indivíduo ele já está imunossuprimido e aí vai gerar ali a existência de infecções oportunistas que vão dificultar a cicatrização. Então, a aproximação das bordas da ferida, então, você tem uma ferida aberta e você faz a aproximação das bordas dessa ferida por sutura, você vai costurar, isso aumenta significativamente o processo de cura. Porque aquela ferida que estava aberta, quando você fecha as bordas, além de você gerar uma área menor para cicatrização, porque a área de cicatrização vai ser ali a área exposta, aberta. Se você fecha, aquela cicatrização vai ser muito mais rápida, porque a área necessária para cicatrizar é bem menor do que uma ferida aberta. Além do mais, a ferida suturada,
ela vai criar uma barreira ali contra infecções externas, né? Vai proteger o tecido contra os intempéries externos. Então, ela vai ficar ali mais protegida contra possíveis micro-organismos externos que possam gerar uma reinfecção. Tá bom? Por isso que é importante a sutura. Tem gente que tem medo de sutura, mas é muito mais cômodo a dor da sutura do que a dor de uma inflamação crônica. A epitelização de uma ferida com bordas estreitamente aproximadas ocorre de 1 a 2 dias. Então, se o paciente ele fez uma suturação ali do seu ferimento, né, ele sofreu uma sutura, que é difícil, só o Rambo mesmo para se suturar, né? Aquela aproximação ali faz com que crie um novo epitélio 1 a 2 dias após a sutura. É muito mais rápido. Grandes feridas abertas, elas tendem a se curar mais lentamente, porque a área exposta ao processo de reparo tecidual é muito maior. Às vezes, essa ferida não consegue ser fechada. Um exemplo são lacerações, quando o indivíduo tem uma parte do tecido arrancado. Pode ser por uma mordida, né? Pode ser por uma lesão mecânica que retirou ali, lacerou ali parte daquele tecido e não dá ali para juntar as bordas. Diferente de um corte, de uma incisão, né? De um corte limpo, né? Por faca, por bisturi, por um material pérfuro-cortante, que é um corte mais limpo e as bordas facilmente se unem por sutura. Então, essas lesões por lacerações, elas são mais difíceis de cicatrizar. Fatores mecânicos também podem dificultar o processo de cicatrização. Por exemplo, pressão no local. O paciente ele tem um ferimento no pé, mas aquele pé ali, toda hora você está pisando com o pé e você está pressionando aquele ferimento que vai sofrer repetidas lesões secundárias, né? Um novo trauma, ou então com um local com torção aumentada, né? No caso de cicatrizes ferimentos nas articulações, e aí gera adescência. Existem 2 tipos de ferimento: o ferimento indecente, né? Que é aquele ferimento fechado, que aí é o contrário, né? O indecente é aquele que fica fechadinho, e o decente é aquele que fica todo aberto, exposto. Então, a decência é a abertura do ferimento. É a mesma coisa ali com as frutas, né? Quando a gente vai estudar botânica, as frutas decentes e as frutas indecentes. Frutas decentes são aquelas que se abrem quando amadurecem, e as indecentes são aquelas que permanecem fechadas. Exemplo de fruta decente é o guaraná. O guaraná, quando ele está maduro, ele se abre e fica parecido com um olhinho, tá? Então, o ferimento também tem essa classificação. Os ferimentos decentes são aqueles que ficam abertos, que ficam expostos, e os indecentes são aqueles que permanecem fechadinhos. Então, ferimentos decentes geralmente estão ali nas articulações, quando você dobra, tá com um corte na mão, quando você dobra a mão, aquele ferimento volta a se abrir. Aí, toda vez que você mexe com a mão, você vai gerar ali um trauma de repetição. E aí, uma cicatrização numa região de dobra de pele, de articulação, é bem mais demorada. Além de corpos estranhos. Os corpos estranhos, quando estão ali presentes no tecido, elas tendem a atrair contaminação bacteriana e atrasar o processo de cura. Fragmentos de madeira, de aço, de vidro e outros componentes podem ter entrado na ferida no local da injúria e podem gerar uma cicatrização difícil, porque aquele tecido, aquele corpo estranho, ele vai gerar ali um estímulo inflamatório constante. A menos que, enquanto esse corpo estranho estiver exposto, ele vai gerar uma inflamação prolongada, até que ocorra ali a produção de uma cápsula ao redor daquele corpo estranho, que demora, né? É um processo de inflamação crônica, né? Que gera ali uma cápsula que neutraliza aquele corpo estranho. Enquanto isso não acontecer, a cicatrização não vai ocorrer. Então, as suturas podem melhorar o processo de cicatrização. Então, apesar das suturas serem corpos estranhos,
e seja necessária para o fechamento de feridas cirúrgicas, elas geram um certo impedimento à cura. Professor, mas a sutura dificulta a cura? Dificulta, mas ela é importante. Por isso que você, quando tem um ferimento cirúrgico ou um ferimento que é necessário fazer sutura, você sutura o ferimento, mas depois você tem que tirar os pontos. Porque a sutura, ela é importante para a cicatrização. Até certo ponto ela vai ajudar para fechar ali o ferimento. Depois que esse ferimento fechou, repitelizou e aí ele já está iniciando o processo de cura, você precisa tirar aquele corpo estranho, que são as linhas de sutura, para que a cicatrização aconteça de forma mais rápida, tá bom? Então, ela ajuda inicialmente, mas se ela não for retirada, essa linha de sutura, ela pode comprometer, ela pode agir de forma negativa na cicatrização. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, por isso que as suturas, elas são removidas o mais rápido possível após a cirurgia. Então, quando aquela cirurgia ela se fechou bem, já está com a força de torção bem forte, se retira a sutura para que dê espaço ao processo de cicatrização. Infecções de feridas também são uma preocupação especial em pessoas com implante de corpos estranhos, como, por exemplo, aparelho ortopédico, aqueles indivíduos que teve uma fratura na perna, que tem aqueles pinos ali ortopédicos para melhorar a cicatrização do osso, aqueles pinos, eles também podem ser fonte de contaminação, né? Marca-passo cardíaco, catéter de desvio, tudo isso pode ser fonte de contaminação e prolongar ali o processo de reparo tecidual. Então, essas infecções, elas podem ser difíceis de tratar e requerem, às vezes, a remoção do dispositivo. Feridas por mordidas de animais e seres humanos também são particularmente problemáticas em termos de infecção, tá? Mas antes de falar de feridas de animais, vamos dar um intervalinho. Eu abro o espaço aí para vocês fazerem perguntas. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição a dar? Essa é a hora. Alguém? Não? Então vamos dar um Professor, intervalinho. Oi. deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação aos corticóides que o senhor falou lá atrás. Sim. Em termos, porque o senhor falou em termos de tratamento crônico, esses tratamentos mais curtos de 7 dias também vale a mesma regra, né, do desmame? Tratamentos mais curtos, às vezes nem precisa de desmame, né? Mas é os tratamentos crônicos, porque vai gerar ali um bloqueio bem forte do eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal, e aí essa suprarrenal ela vai sofrer uma hipotrofia, ela vai diminuir de tamanho por conta da não estimulação. Então, o tratamento de 7 dias eu creio que não seja necessário fazer um desmame tão rigoroso, porque tem tratamento crônico que o desmame demora 6 meses ou até mais, reduzindo a dose diária, né? A cada 3 meses reduz um pouquinho a dose até a retirada completa do medicamento. Então vai depender muito de paciente para paciente, mas eu creio que 7 dias de tratamento não é, não é necessário fazer desmame. Era só para tirar essa dúvida. Obrigada. Nada. Mais alguém? Então vamos para o nosso intervalo de 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até mais.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos falar agora sobre feridas por mordidas, né? Mordidas de animais e de seres humanos são muito problemáticas em termos de infecção. Os animais que infligem mordida, né, a localização da mordida e o tipo de injúria são importantes determinantes para o caso de a mordida se tornar infectada. Então, dependendo do tipo de animal, dependendo do local da mordida, né, e também da extensão da mordida, essas características podem ser determinantes para que a ferida ela cicatrize mais rápida ou mais demorada. De 28% a 80% de todas as mordidas de gato, elas se tornam infectadas. Isso é inerente à mucosa dos felinos, que tem ali um teor de micro-organismos que geram infecções graves. Mordidas por cães, e aí não tem muita explicação, elas se tornam infectadas apenas em 3 a 18% das vezes. Provavelmente, existem algumas substâncias ali na saliva do cão que são bactericidas. Isso explica por que, por exemplo, o cão tem o hábito de lamber os seus ferimentos numa forma de fazer limpeza, porque deve ter alguma substância ali microbicida que auxilia ali no processo de desinfecção. Mordidas causadas por crianças são usualmente superficiais e raramente se tornam mais infectadas, mas mordidas causadas por adulto têm um índice muito alto de infecção. E, pasmem, a mucosa oral humana, ela tem muitos micro-organismos patogênicos. Então, o tratamento de feridas por mordidas envolve irrigação e limpeza vigorosa. Então, irrigar é jogar o soro fisiológico e fazer uma limpeza vigorosa, além de fazer o desbridamento, né? Raspagem, a remoção ali de tecido necrótico causado pela mordida. Todas as mordidas elas devem ser avaliadas para determinar se a profilaxia para tétano ou raiva é necessária. Então, o ideal é que sejam tomadas vacinas para tétano e raiva em todo o processo, né, todo acidente por mordida de animais, principalmente cães e felinos, que podem estar acometidos pelo vírus da raiva ou que possa contaminar com a bactéria Clostridium tetani. Já as feridas por perfuração, né, têm mais probabilidade de se tornar infectadas do que laceradas, porque essas perfurações elas inoculam o micro-organismo mais profundamente e também são mais difíceis de lavar toda a sua extensão. Feridas que não são infectadas, elas requerem um fechamento por razões mecânicas ou cosméticas, né, e podem ser suturadas. Já feridas da mão, como a gente já falou, comumente não são suturadas porque isso gera ali uma perda da movimentação e pode reduzir a perda da função da mão. Antibióticos, eles são utilizados profilaticamente em pessoas com mordida de alto risco, para evitar uma infecção mais grave. Então, mordidas por gato em qualquer localização e mordidas por seres humanos ou animais, elas devem ser feita antibiótico terapia profilática. A idade também ela interfere na cura das feridas. Cura de feridas em recém-nascidos e crianças são muito mais rápidas, né? Porque o tecido ali é mais irrigado, é mais hidratado, tem uma taxa de cicatrização melhor e às vezes nem fica uma marca tão evidente durante o avançar da idade. As crianças, né, sabidamente, elas têm uma capacidade maior para o reparo tecidual do que o adulto, mas elas podem não ter reservas necessárias para assegurar a cura adequada. Ou seja, a criança não tem reserva energética, não tem gordura suficiente, não tem carboidrato no suficiente, às vezes pode gerar uma ferida deficitária. Então, é muito importante, principalmente crianças recém-nascidas e crianças na primeira infância, ter ali um suporte nutricional muito bom para que esse ferimento ele tenha uma cicatrização mais adequada possível. Então, esse fato de que as crianças, algumas delas têm dificuldade de cicatrização,
não por questões do próprio tecido, mas por falta de energia, ela é sustentada por alguns fatos, como, por exemplo, o equilíbrio eletrolítico nas crianças é facilmente perturbado. As crianças, elas se desidratam muito mais facilmente, né? Elas têm elevação ou diminuição súbita da temperatura e facilmente se infeccionam. O sistema imunológico ali está em desenvolvimento ainda, e essas condições podem dificultar o processo de cicatrização. Então, o recém-nascido e a criança pequena, elas têm um sistema imunológico imaturo, sem experiência antigênica, né? Muitos micro-organismos que estão sendo ali expostos àquela criança não foram apresentados elas primariamente, elas não têm ali defesas montadas contra aquele micro-organismo, e aí essa infecção ela demora mais a ser resolvida. Quanto mais nova é a criança, maior a probabilidade do sistema imune não esteja completamente desenvolvido e gere ali uma dificuldade de cicatrização. A cura bem-sucedida de ferimentos em crianças, como eu já falei, depende da nutrição adequada. Então, o aporte nutricional é muito importante. Elas vão precisar de calorias para manter o crescimento e a cura das feridas. Então, o aporte de gordura, de carboidratos, né, de proteínas e de sais minerais e vitaminas é importante. O bebê prematuro, ele nasce frequentemente com um sistema de órgãos imaturos, como o fígado, os pulmões, os olhos não estão totalmente desenvolvidos e eles apresentam mínimos estoques de energia, mas eles têm uma alta necessidade metabólica para completar o amadurecimento desses órgãos. E isso pode gerar ali uma dificuldade, né, na resolução de ferimentos. Já em pessoas idosas, várias complicações podem dificultar o processo de cicatrização. Alterações tanto na estrutura dos tecidos, quanto funcionais, ocorrem na pele durante o envelhecimento. Então, essa pele do idoso ela vai ter um decréscimo na espessura, a pele vai ficar mais fina, a quantidade de colágeno e elastina vai estar reduzida, por isso que a pele do idoso é mais flácida e enrugada. A quantidade de água também, ela é reduzida, e isso também dificulta a cicatrização, e também as alterações cumulativas decorrentes do envelhecimento encontradas na pele, principalmente com exposição excessiva ao sol. A exposição ao sol, ela gera alterações na pele de forma cumulativa, lógico, uma pessoa idosa, ela se expôs muito mais ao sol do que uma pessoa de tenra idade. Então, isso vai gerar alterações na estrutura da pele, que dificultam o processo de cicatrização. Além do mais, os idosos têm uma síntese de colágeno reduzida, né, isso explica por que a pele é mais flácida, e a ação do fibroblasto também está reduzida. Isso dificulta ali a segunda e a terceira etapa do processo de reparo tecidual, formação do tecido de granulação e o processo de cicatrização propriamente dito. Isso gera uma repitelização mais lenta, um depósito de colágeno mais lento, isso acaba retardando a concretização do reparo tecidual. Então, nesses idosos, muito embora essa cura demore um pouquinho mais, os idosos, eles também são debilitados e sofrem importantes procedimentos cirúrgicos, né? Mas ela se cura. Por mais que ele tenha um metabolismo lento, que ele tenha comorbidades, elas vão se curar mais um tempo mais arrastado. Idosos, eles também são mais vulneráveis a feridas crônicas, como úlceras de pressão, principalmente idosos que estão acamados, as famosas escaras, ou eles apresentam doenças de base, né, como diabetes, né, hipertensão, hipertrigliceridemia, que são mais raras em pessoas jovens. E elas, logicamente, vão se curar mais lentamente, esses idosos. Porém, as feridas dos idosos são provadamente devidas a outras doenças, elas geram uma cicatrização mais lenta. Como a gente já falou, a imobilidade, o paciente ele não tem movimentação, diabetes mellitus, doenças vasculares e coisas relacionadas ao próprio envelhecimento.
Aqui só um videozinho para fechar, mostrando ali as etapas do processo de cicatrização. Não sei se o áudio vai sair para vocês. Ativação das plaquetas, formação da coagulação do sangue. Os micro-organismos são, então, reconhecidos pelas células sentinelas, no caso aí o mastócito, que libera histamina e outros fatores pró-inflamatórios, que atraem os leucócitos para a região inflamada. E as células fagocíticas também fazem essa limpeza do micro-organismo. Os fibroblastos, então, eles migram para a periferia do tecido lesionado, sintetizam a matriz extracelular, tecido de granulação, que depois é preenchido pelo tecido cicatricial, completando assim o processo de cura dos ferimentos. Então, pessoal, hoje é a nossa última aula antes da nossa prova, que acontece semana que vem. Eu ainda não elaborei a prova, tá? Mas ela vai abordar os conteúdos até a aula de hoje. Oi? Então, de segunda a sábado, a prova vai estar disponível para vocês, para responderem, e já no domingo, com fé em Deus, eu já lanço a nota de vocês no portal. Desejo a todos uma boa prova. Nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. Se cuidem. Cuidado aí com as aglomerações, principalmente no final de semana, que vai ser feriado prolongado. Usem máscara, usem álcool gel, lavem as mãos, muito cuidado para evitar contaminação. Cuidem de si, cuidem do seu próximo, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.